faxineiro noturno encontra a milionária de coração gelado sozinha em seu escritório às 3 da madrugada. E o que ele disse fez ela rir, e depois chorar pela primeira vez em 3 anos. Prepare-se porque essa história irá tocar seu coração. Inscreva-se no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. Era uma gelada madrugada de dezembro, quando Carlos Silva, faxineiro noturno de 35 anos, entrou no último andar do prédio empresarial para fazer a limpeza e encontrou Elizabeth Moreira sentada em sua cadeira de rodas, olhando pela janela como se esperasse algo que nunca chegaria. O escritório estava mergulhado numa penumbra aconchegante, apenas a luz do computador e o brilho da cidade lá embaixo iluminando seu rosto cansado. Xícaras de café empilhadas na mesa contavam a história de uma noite que se arrastava há horas. Carlos parou na porta, carrinho de limpeza na mão, observando aquela cena que parecia saída de um filme melancólico. Aos 41 anos, Elizabeth Moreira era conhecida por sua frieza nos negócios. Mas ali, sozinha na madrugada, sua patroa parecia apenas uma mulher exausta que havia esquecido o caminho de casa. Seus cabelos loiros estavam ligeiramente desalinhados, uma raridade para alguém que mantinha controle absoluto sobre cada detalhe de sua aparência pública. "Boa noite", disse Carlos suavemente, tentando não assustá-la. "Posso fazer a limpeza ou prefere que eu volte mais tarde?" Elizabeth se virou lentamente e, pela primeira vez em 2 anos de trabalho ali, Carlos viu seus olhos de perto. Eram verdes como ele imaginava, mas carregavam uma tristeza tão profunda que ele sentiu vontade de sentar e perguntar quando havia sido a última vez que ela havia sorrido de verdade. "Faça seu trabalho", disse ela, mas a voz saiu sem a aspereza habitual. Estava cansada demais para manter a máscara de ferro que usava durante o dia. Carlos começou a limpar as mesas próximas, mas seus olhos voltavam para ela ocasionalmente. Havia algo na postura de Elizabeth que ele reconhecia. Era a mesma solidão que ele havia sentido nos primeiros meses após a morte de sua esposa Juliana, quando as noites pareciam não ter fim e o silêncio da casa ecoava como um grito. "A senhora sempre trabalha até tão tarde?" perguntou ele, organizando alguns papéis que haviam caído no chão. "Sempre", respondeu ela, sem tirar os olhos da janela. "Não tenho muito mais o que fazer mesmo." A honestidade crua daquela resposta pegou Carlos de surpresa. Elizabeth Moreira, a mulher que comandava um império bilionário, estava admitindo para um faxineiro que sua vida se resumia ao trabalho. "Deve ser difícil", disse ele, e não havia pena em sua voz, apenas compreensão. Ela o olhou então, realmente o olhou, como se tentasse decifrar se ele estava sendo sincero ou apenas educado. "Você tem família?" perguntou ela, mudando de assunto. "Tenho uma filha", disse Carlos, e seu rosto se iluminou de uma forma que Elizabeth não via há anos em ninguém. "Lívia, ela tem 12 anos e é a pessoa mais corajosa que conheço." "Corajosa como?" Carlos parou de limpar e se apoiou no cabo da vassoura, como se estivesse se preparando para contar uma história que valia a pena ser ouvida. "Ela nasceu com paralisia cerebral. Quando era bebê, os médicos disseram para não criar expectativas, que talvez ela nunca andasse ou falasse direito." Ele sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto cansado. "Hoje ela me acorda todos os dias, cantando música do rádio e fazendo planos para quando for médica." Elizabeth sentiu algo estranho no peito, uma emoção que não identificava há muito tempo. "E ela consegue andar?" "Com órtese, sim, devagar, mas consegue. E sabe o que é mais incrível? Ela nunca reclamou, nem uma vez. Ela transformou cada sessão de fisioterapia numa aventura, cada exercício numa brincadeira." Carlos se aproximou ligeiramente, seus olhos brilhando com orgulho paterno. "Semana passada ela me disse: 'Papai, todo mundo tem algo que não funciona direito. Uns não conseguem andar, outros não conseguem ser felizes. Pelo menos eu sei qual é o meu problema.'" Pela primeira vez em 3 anos, Elizabeth sentiu vontade de rir. Não conseguiu, mas sentiu. "Ela disse isso mesmo?" "Disse. E me fez perceber que eu estava desperdiçando tempo, sentindo pena de mim mesmo, quando podia estar aprendendo a ser feliz com o que tenho." Carlos olhou diretamente para ela, sem medo, sem constrangimento. "A senhora já tentou isso? Ser feliz com o que tem?"
A pergunta ecoou no silêncio do escritório como uma pedra jogada num lago calmo. Elizabeth abriu a boca para dar uma resposta sarcástica, mas as palavras não saíram. Em vez disso, ela sentiu os olhos marejarem e pela primeira vez em 3 anos não tentou controlar. Eu não sei mais como, sussurrou ela, e a vulnerabilidade em sua voz a surpreendeu tanto quanto surpreendeu Carlos. Ele se ajoelhou ao lado da cadeira dela, ficando na altura dos seus olhos. Vou te ajudar a viver de novo, disse ele com uma naturalidade que vinha de quem havia aprendido a transformar desesperança em possibilidade. O que Elizabeth fez em seguida surpreenderia até ela mesma. Elizabeth olhou para aquele homem ajoelhado ao lado de sua cadeira por longos segundos, como se estivesse tentando decifrar se estava sonhando ou se realmente um faxineiro havia acabado de lhe oferecer algo que milhões em terapias não haviam conseguido dar: esperança. Uma risada nervosa escapou de seus lábios, mas não tinha a crueldade habitual. Era o som de alguém que havia esquecido como reagir à gentileza genuína. Você mal me conhece, disse ela passando a mão pelos cabelos numa tentativa de recuperar a compostura. Como pode ter tanta certeza? Carlos se levantou devagar, voltando ao seu trabalho, mas mantendo o olhar suave sobre ela. Porque reconheço os sinais. Durante 2 anos eu também me escondi. Trabalhava até o corpo não aguentar mais, evitava pessoas, fingia que se eu me mantivesse ocupado o suficiente, a dor ia embora sozinha. Ele pausou, organizando papéis sobre uma mesa próxima. Mas a dor não vai embora se escondendo. Ela só fica mais pesada. Elizabeth observou os movimentos dele, notando pela primeira vez como era cuidadoso com cada objeto, como tratava até o escritório de outra pessoa com respeito. Havia uma dignidade em seu trabalho que ela não esperava. E o que te fez sair disso? Lívia me obrigou, disse Carlos com um sorriso nostálgico. Uma manhã eu estava no banheiro tentando não chorar alto demais para ela não ouvir, quando escutei ela me chamando da sala. Fui até lá e encontrei ela tentando se levantar da cadeira sozinha, tremendo de esforço. Sua voz ficou mais baixa, carregada de emoção. Quando me viu, ela sorriu e disse: Papai, consegui ficar em pé 5 segundos, você viu? E naquele momento, eu entendi que enquanto eu estava me afogando em autocomiseração, minha filha estava lutando para viver cada segundo da vida dela. As palavras de Carlos ecoaram no escritório como música, em lugar onde só números costumavam soar. Elizabeth sentia algo se reorganizando dentro do peito, como se peças de um quebra-cabeça que ela havia desistido de montar começassem a se encaixar novamente. Mas é diferente, disse ela, a voz saindo mais frágil que pretendia. Sua filha nasceu assim. Ela não perdeu nada, porque nunca teve. Eu perdi tudo. A capacidade de andar, de dançar, de subir escadas correndo, A voz se embargou. De me sentir completa. Carlos parou de limpar e se virou para ela completamente. A senhora sabe qual foi a primeira coisa que Lívia me disse quando soube que a mãe dela havia morrido? Elizabeth balançou a cabeça, curiosa, apesar da dor. Ela disse: Papai, agora a mamãe não está mais sofrendo, né? E nós vamos ficar bem porque temos um ao outro. Carlos se aproximou novamente, mas desta vez permaneceu em pé. Uma criança de 10 anos me ensinou que perda e ganho às vezes andam juntos, que quando uma porta se fecha, a gente pode escolher ficar olhando para a porta fechada ou procurar as janelas que se abriram. E que janelas se abriram para mim? A pergunta saiu carregada de uma amargura que 3 anos de isolamento haviam fermentado. Elizabeth pausou e pela primeira vez em anos falou sobre aquela noite. Estava voltando de uma reunião em São Paulo, dirigindo meu carro numa rodovia que conhecia muito bem. Era quase meia-noite, estava chovendo, mas eu sempre dirigia rápido. Era minha forma de descarregar a tensão do trabalho. Carlos parou de limpar completamente, sentindo que Elizabeth estava prestes a compartilhar algo que raramente contava para alguém. Um caminhão furou o sinal numa entrada da rodovia. Eu estava a 120 por hora quando vi os faróis na minha frente. Tentei desviar, mas sua voz ficou mais baixa. Acordei no hospital 3 dias depois. Os médicos foram diretos. Lesão completa da medula espinhal. Nunca mais caminharia. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de dor antiga que ainda pulsava fresca.
O pior não foi nem descobrir sobre as pernas, continuou Elizabeth. Foi perceber como as pessoas mudaram comigo da noite para o dia. Virei a coitadinha, a empresária que perdeu tudo, a mulher quebrada. Até meu noivo na época. Ela engoliu em seco. 3 semanas depois do acidente, Rodrigo disse que não conseguia mais me ver como mulher completa. Agora me diga, que oportunidades maravilhosas minha cadeira de rodas me trouxe? Em vez de responder imediatamente, Carlos puxou uma cadeira e se sentou diante dela. Um gesto que nenhum funcionário jamais ousara fazer. Posso contar uma coisa que Lívia me ensinou sobre superpoderes? Elizabeth arqueou as sobrancelhas, intrigada apesar de si mesma. Ela diz que todo mundo que passa por algo muito difícil desenvolve superpoderes que pessoas normais não têm. Por exemplo, ela consegue perceber quando alguém está triste mesmo quando está fingindo estar feliz. Consegue fazer uma criança tímida se sentir especial só com um sorriso. Consegue transformar um exercício chato de fisioterapia numa brincadeira divertida. Carlos pausou, estudando o rosto de Elizabeth. A senhora desenvolveu algum superpoder nos últimos 3 anos? A pergunta pegou. Elizabeth completamente desprevenida. Ela abriu a boca para dar uma resposta sarcástica, mas as palavras não vieram. Em vez disso, começou a pensar. Durante 3 anos, havia focado apenas no que havia perdido. Nunca havia parado para considerar o que poderia ter ganho. Eu que me tornei mais observadora, disse ela lentamente, como se estivesse descobrindo isso pela primeira vez. Presto atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. Sei reconhecer quando alguém está mentindo ou escondendo algo. Desenvolvi uma paciência que não tinha antes. Ela pausou, surpresa com as próprias palavras. E acho que entendo melhor a dor das outras pessoas. Carlos sorriu, um sorriso genuíno que iluminou todo o ambiente. Esses são superpoderes poderosos. A pergunta é, o que a senhora vai fazer com eles? Elizabeth ficou em silêncio, absorvendo a pergunta que ninguém jamais havia feito. Por 3 anos, todos ao seu redor haviam tentado consolá-la ou motivá-la. Mas Carlos estava fazendo algo diferente. Estava mostrando que ela já tinha dentro de si tudo o que precisava para reconstruir sua vida. Não sei, admitiu ela finalmente. Faz tanto tempo que não penso em possibilidades que nem sei mais sonhar. Naquele momento, Elizabeth não sabia que estava prestes a descobrir que sonhar de novo seria apenas o primeiro passo de uma transformação que mudaria não apenas sua vida, mas a vida de centenas de pessoas. Os dias seguintes passaram devagar para Elizabeth, mas pela primeira vez em 3 anos, ela não os contava como peso morto. As palavras de Carlos ecoavam em sua mente durante as reuniões, entre uma ligação e outra, nos momentos silenciosos em que costumava se perder em autocomiseração. O que a senhora vai fazer com seus superpoderes? A pergunta simples havia plantado uma semente que começava a germinar em solo que ela pensava estar completamente estéril. Na quinta-feira seguinte, Elizabeth se pegou esperando a chegada de Carlos com uma ansiedade que não sentia há anos. Não era ansiedade ruim, era a expectativa de quem finalmente havia encontrado alguém que não a tratava como vítima nem como chefe, apenas como pessoa. Quando ele entrou no escritório, ela estava na mesma posição de sempre, mas havia algo diferente em seus olhos, uma curiosidade que substituía parte da resignação. Boa noite, disse Carlos, notando imediatamente a mudança sutil. Como foi seu dia? Era uma pergunta simples que ninguém mais fazia para ela. Funcionários perguntavam sobre decisões empresariais, médicos perguntavam sobre dor física, mas ninguém simplesmente perguntava como havia sido seu dia como pessoa. Diferente, respondeu ela com sinceridade. Passei a semana pensando na nossa conversa, sobre superpoderes e possibilidades. Carlos sorriu enquanto começava seu trabalho, mas mantinha a atenção total nela. E chegou a alguma conclusão? Cheguei, disse Elizabeth, e havia uma determinação nova em sua voz. Quero conhecer sua filha. As mãos de Carlos pararam no meio do movimento de limpar a mesa. Ele se virou lentamente, como se precisasse ter certeza de que havia ouvido corretamente. Quer conhecer Lívia? Quero entender como uma criança de 12 anos consegue ter tanta sabedoria sobre vida. Como ela transformou limitações em força. Como...
Elizabeth pausou, procurando as palavras certas. Como ela consegue acordar todos os dias com esperança quando eu, com todos os recursos do mundo, acordo apenas com resignação? Carlos estudou seu rosto por um longo momento, vendo ali uma vulnerabilidade que provavelmente poucos haviam testemunhado. Elizabeth, precisa entender uma coisa. Lívia não tem filtro. Ela vai perguntar tudo sobre sua cadeira, sobre o acidente, sobre por que você parece triste. E nossa casa... Ele hesitou. Nossa casa não tem nada do luxo que você está acostumada. Há 3 anos que luxo não me traz felicidade, disse Elizabeth, com uma honestidade que a surpreendeu. E talvez seja exatamente isso que eu preciso. Alguém que faça perguntas que ninguém mais tem coragem de fazer. Carlos se aproximou dela, sentando-se na cadeira que havia se tornado sua posição habitual durante suas conversas. Tem certeza? Porque uma vez que você conhecer Lívia, não vai conseguir mais fingir que não existem outras crianças como ela precisando de ajuda. Não vai conseguir mais se esconder atrás da ideia de que suas limitações são únicas ou especiais. A observação atingiu Elizabeth como uma revelação. Durante 3 anos, ela havia se isolado parcialmente porque sua dor se sentia única, incompreensível para quem não havia passado pela mesma experiência. A ideia de encontrar outras pessoas lidando com desafios similares era simultaneamente aterrorizante e libertadora. Acho que é exatamente isso que preciso, disse ela baixinho. Parar de me sentir sozinha na minha dor. Parar de achar que sou a única pessoa no mundo que perdeu algo importante. Carlos sorriu, mas havia preocupação em seus olhos. Lívia vai querer mostrar todos os exercícios dela, contar todas as histórias das terapias, te arrastar para ver os desenhos que faz sobre pessoas especiais. Ela é intensa. Há 3 anos que ninguém é intenso comigo, disse Elizabeth. Todo mundo caminha em ovos, fala baixinho, evita assuntos que possam me perturbar. Talvez eu precise de alguém que seja intenso, que me trate como pessoa normal, em vez de como boneca de porcelana quebrada. Carlos ficou em silêncio por alguns minutos, organizando papéis enquanto processava o pedido. Finalmente, ele olhou para ela com uma seriedade que ela não havia visto antes. Pode vir no sábado à tarde, mas tem uma condição. Elizabeth arqueou as sobrancelhas, curiosa. Se vier conhecer Lívia, precisa vir preparada para ouvir verdades que talvez não queira escutar. Minha filha tem uma capacidade incrível de enxergar através das máscaras que as pessoas usam, e ela vai te desafiar de formas que você não espera. Que tipo de desafios? Carlos sorriu, um sorriso misterioso que carregava anos de experiência paterna. Lívia acredita que toda pessoa que conhece pode se tornar uma versão melhor de si mesma, e ela não aceita um não como resposta quando se trata de ajudar alguém a descobrir suas próprias possibilidades. Elizabeth sentiu uma mistura de nervosismo e expectativa que não experimentava há anos. Era a sensação de estar prestes a embarcar numa aventura sem saber exatamente onde ela levaria. Estou preparada, disse ela, mas sua voz traía uma ansiedade que era parte medo, parte esperança. Então sábado às 2 da tarde, disse Carlos anotando o endereço num papel. Mas aviso, depois desse encontro, sua vida não vai mais ser a mesma. Elizabeth não fazia ideia de quão profundamente verdadeiras eram essas palavras, nem que aquela menina de 12 anos estava prestes a ensinar-lhe lições sobre coragem que nenhuma universidade ou livro de negócios jamais havia mencionado. O sábado chegou acompanhado de uma chuva fina e deixava as ruas da cidade com um brilho prateado. Elizabeth acordou com uma sensação estranha no estômago, uma mistura de nervosismo e expectativa que não sentia desde os tempos de escola, quando aguardava ansiosamente por algum evento especial. Passou a manhã inteira mudando de roupa, algo que não fazia há anos, finalmente optando por uma blusa azul clara e calça jeans escura, roupas que a faziam parecer mais humana, menos a executiva de ferro que todos conheciam. Rafael Santos estava esperando no estacionamento, como sempre, mas havia algo diferente em sua postura. Durante os 5 anos que trabalhava como motorista de Elizabeth, jamais a havia visto demonstrar nervosismo por um compromisso social. A senhora tem certeza sobre esse endereço? Perguntou ele, olhando o papel com uma expressão que misturava surpresa e preocupação.
É um bairro bem simples. Tenho certeza, Rafael, disse Elizabeth, notando pela primeira vez como ele parecia genuinamente preocupado com ela. Durante anos havia visto Rafael apenas como um funcionário eficiente e discreto, mas naquele momento percebeu que havia uma atenção em seus gestos que ia além do profissional. É a casa do Carlos, do faxineiro do prédio. Rafael ajustou o retrovisor para poder observá-la melhor. Senhora Elizabeth, posso fazer uma pergunta? Quando ela acenou, ele continuou. A senhora nunca visitou a casa de nenhum funcionário antes. Por que agora? Por que ele? A pergunta pegou Elizabeth desprevenida. Rafael sempre havia sido respeitosamente discreto, nunca questionando suas decisões. Havia algo em sua voz, uma proteção quase paternal que ela não havia notado antes. Ele me ofereceu algo que ninguém mais ofereceu nos últimos 3 anos, disse ela suavemente. Esperança. Rafael observou seu rosto pelo retrovisor e Elizabeth percebeu uma sombra passar pelos olhos dele. Era como se essa resposta o tivesse machucado de alguma forma, mas ele apenas assentiu e ligou o carro. Durante todo o trajeto, ela notou como ele dirigia com ainda mais cuidado que o habitual, evitando buracos com uma delicadeza quase excessiva, como se estivesse transportando algo muito precioso. O apartamento de Carlos ficava num edifício antigo, mas bem cuidado, com uma fachada que contava histórias de décadas de famílias trabalhadoras. Rafael ajudou Elizabeth a descer do carro e transferir para sua cadeira de rodas com movimentos que ela percebeu serem ensaiados na perfeição. A senhora quer que eu suba junto? Perguntou ele. E havia uma hesitação em sua voz que ela nunca havia ouvido. Não precisa, Rafael. Pode esperar aqui, disse ela, mas notou como ele permaneceu parado ao lado do carro, observando-a entrar no prédio com uma expressão que ela não conseguia decifrar completamente. Carlos a recebeu na porta, com um sorriso nervoso, claramente tendo se preparado para aquele momento com o mesmo cuidado que ela. O apartamento era exatamente como ele havia descrito. Pequeno, aconchegante, com móveis que haviam conhecido dias melhores, mas que irradiavam calor humano. As paredes estavam cobertas de desenhos coloridos, fotos de uma menina sorridente em diferentes idades e certificados de fisioterapia que falavam de pequenas vitórias conquistadas dia após dia. Lívia, chamou Carlos, vem conhecer a Elizabeth. O que Elizabeth viu em seguida mudou para sempre sua perspectiva sobre coragem. Lívia apareceu no corredor caminhando com órteses leves, mas foi seu sorriso que dominou completamente o ambiente. Era um sorriso tão genuíno e luminoso que parecia capaz de iluminar o apartamento inteiro. Não havia um traço de constrangimento ou timidez, apenas a curiosidade natural de uma criança conhecendo alguém novo. Oi, você é a mulher importante que papai conheceu no trabalho, disse Lívia, aproximando-se sem cerimônia. Sua cadeira é muito mais bonita que as do hospital. Ela faz barulho quando anda. A pergunta direta e sem filtros fez Elizabeth rir. Uma risada genuína que ecoou pelo apartamento como música. Faz sim, quer ver? Ela demonstrou os controles, mostrando como a cadeira se movia silenciosamente. Lívia observou tudo com fascínio científico, fazendo perguntas sobre velocidade, bateria e acessibilidade que revelavam uma mente curiosa e inteligente. Naquele momento, uma voz feminina veio da cozinha. Carlos, quem chegou? Uma mulher de cerca de 65 anos apareceu, secando as mãos num pano de prato. Dona Maria tinha o rosto gentil, de quem havia passado a vida cuidando de outros, mas Elizabeth percebeu imediatamente uma tensão em sua postura ao vê-la. Mãe, esta é a Elizabeth, disse Carlos. Elizabeth, minha mãe, Dona Maria. Dona Maria cumprimentou Elizabeth com educação, mas havia uma reserva em seus gestos que contrastava com a espontaneidade de Lívia. Muito prazer, senhora, disse ela, mas Elizabeth percebeu como seus olhos estudavam cada detalhe, desde a cadeira de rodas, obviamente cara, até as roupas de marca que, mesmo casuais, gritavam poder aquisitivo. O prazer é meu, Dona Maria, respondeu Elizabeth sinceramente. Carlos me contou como a senhora cuida da Lívia. Deve ser um trabalho e tanto. Lívia é uma bênção, não um trabalho, disse Dona Maria,
e havia um orgulho feroz em sua voz. Elizabeth percebeu que aquela mulher era a guardiã feroz daquela pequena família, alguém que protegeria Carlos e Lívia de qualquer ameaça, incluindo, possivelmente, uma mulher rica que poderia estar brincando com os sentimentos de seu filho. Enquanto Elizabeth tentava navegar pela delicada dinâmica familiar que acabara de descobrir, ela não sabia que, no estacionamento, Rafael permanecia encostado no carro, olhando para as janelas do apartamento com uma expressão que misturava proteção, ciúme e algo que ele mesmo não conseguia nomear completamente. "Vem ver meus desenhos", disse Lívia, puxando Elizabeth pela mão em direção à sala. A espontaneidade da menina cortou através da tensão que havia se estabelecido entre Elizabeth e Dona Maria, criando uma atmosfera mais leve. As paredes da sala estavam cobertas de desenhos coloridos que contavam a história de uma criança que via o mundo através de lentes de possibilidade em vez de limitação. "Este aqui sou eu no hospital", explicou Lívia, apontando para um desenho onde uma menina sorria mesmo cercada de equipamentos médicos. "E este é papai chorando quando mamãe morreu, mas olha aqui. Desenhei um arco-íris saindo das lágrimas dele, porque vovó sempre diz que depois da chuva sempre vem sol." Elizabeth observou cada desenho com genuína admiração, percebendo como Lívia transformava até os momentos mais difíceis em narrativas de esperança. Dona Maria, que havia voltado para a cozinha, observava a interação através da porta entreaberta, e Elizabeth podia sentir o escrutínio protetor da mulher mais velha. "E você? Tem desenhos de quando estava triste?" perguntou Lívia, com a curiosidade natural das crianças, sentando-se no sofá ao lado da cadeira de Elizabeth. "Não desenho há muito tempo", admitiu Elizabeth. "Desde o acidente eu meio que parei de fazer coisas que gostava." "Por quê?" A pergunta veio carregada de genuína incompreensão. Para Lívia, que havia crescido adaptando suas atividades favoritas às suas limitações, a ideia de simplesmente parar de fazer algo que trazia alegria era incompreensível. Carlos, que observava a conversa com um sorriso orgulhoso, se juntou a elas. "Lívia tem uma teoria sobre pessoas que param de fazer coisas que gostam", disse ele. "Qual teoria?" perguntou Elizabeth, genuinamente curiosa. Lívia se endireitou, como se estivesse prestes a compartilhar uma sabedoria importante. "Eu acho que quando as pessoas ficam muito tristes, elas esquecem que ainda têm mãos que funcionam, olhos que enxergam, coração que sente. Elas ficam tão focadas no que não funciona que esquecem de usar o que funciona perfeitamente." A observação atingiu Elizabeth como uma revelação. Durante 3 anos, havia se focado tanto em suas pernas, que não funcionavam, que esquecera completamente de todas as partes dela, que funcionavam perfeitamente bem. Suas mãos que poderiam criar, sua mente que poderia inovar, seu coração que poderia amar. "Sabe o que você deveria fazer?" continuou Lívia, com o entusiasmo de quem acabara de ter uma ideia brilhante. "Deveria ajudar outras pessoas que estão tristes igual você estava. Você tem dinheiro, né? Dinheiro pode comprar coisas que ajudam pessoas como nós." Elizabeth olhou para aquela menina de 12 anos que falava sobre usar recursos para ajudar outros com uma naturalidade que a deixou sem palavras. "Que tipo de coisas?" "Cadeiras bonitas como a sua, órteses que não doem, fisioterapia em lugares alegres em vez de hospitais que cheiram mal." Lívia gesticulava animadamente. "E sabe o que mais? Você poderia ensinar outras crianças que é possível ser feliz, mesmo sendo diferente." Carlos observava a conversa com crescente admiração, vendo como sua filha estava plantando sementes em território fértil. Dona Maria, que havia retornado da cozinha com um café fresco, parou para escutar, e Elizabeth percebeu que a expressão da mulher mais velha estava mudando de desconfiança para algo próximo da curiosidade. "Lívia tem razão", disse Carlos suavemente. "Você tem recursos que a maioria das pessoas como nós só sonha em ter, e tem uma experiência que médicos e terapeutas, por mais bem-intencionados que sejam, nunca vão ter realmente." Elizabeth sentia algo se reorganizando dentro do peito, como se peças de um quebra-cabeça, que ela nem sabia que estava tentando montar, começassem a se encaixar. "Vocês acham que eu realmente poderia fazer diferença?" "Claro que pode", disse Lívia, como se a pergunta fosse absurda. "Papai sempre diz que Deus dá problemas difíceis para pessoas fortes,
para elas ajudarem outras pessoas com os mesmos problemas. Dona Maria se aproximou então, carregando uma bandeja com café e biscoitos caseiros. Havia uma mudança sutil em sua postura, ainda cautelosa, mas menos defensiva. "A senhora realmente quer ajudar pessoas como minha neta?" perguntou ela diretamente. "Quero", disse Elizabeth, e a convicção em sua própria voz a surpreendeu. "Mas não sei por onde começar." "Comece pequeno", sugeriu Carlos. "Um centro de reabilitação diferente. Um lugar onde pessoas se sintam acolhidas em vez de apenas tratadas. Onde crianças como Lívia possam ser crianças em vez de apenas pacientes." Lívia bateu palmas com tanto entusiasmo que quase perdeu o equilíbrio. "E eu posso ajudar. Posso conversar com outras crianças, mostrar que não precisa ter medo dos exercícios, ensinar que ser diferente é especial." Elizabeth olhou ao redor daquela sala pequena, mas cheia de amor, vendo pela primeira vez em anos um futuro que valia a pena construir. Dona Maria serviu o café com gestos que já não carregavam a frieza inicial, e Elizabeth percebeu que estava sendo aceita, gradualmente, naquele círculo de proteção familiar. Lá fora, Rafael checou o relógio pela terceira vez, caminhando nervosamente ao redor do carro. 3 horas. Elizabeth nunca havia passado 3 horas numa visita social. Ele observou as janelas do apartamento, vendo sombras de pessoas conversando animadamente, e sentiu algo estranho crescer no peito. Uma mistura de preocupação e algo que ele não queria nomear como ciúme. Naquele momento, nem Elizabeth nem Rafael sabiam que aquela tarde estava plantando as sementes de uma transformação que testaria lealdades, despertaria sentimentos escondidos e forçaria todos a confrontar verdades sobre amor, classe social e o que realmente importa na vida. Enquanto conversavam sobre possibilidades, Elizabeth sentia uma energia que não experimentava há anos. A ideia de usar seus recursos para criar algo significativo, algo que pudesse transformar vidas como a de Lívia, crescia dentro dela como uma chama que finalmente encontrara combustível para queimar. "Vocês conhecem outras crianças que poderiam se beneficiar de um programa assim?" perguntou Elizabeth, já mentalmente calculando orçamentos e possibilidades. "Muitas", respondeu Lívia animadamente. "No hospital tem a Sara, que tem a mesma coisa que eu, mas os pais dela não conseguem pagar todas as terapias. E tem o tio José, que perdeu a perna num acidente, mas não tem dinheiro para uma prótese boa." Carlos observava Elizabeth processar essas informações, vendo em seu rosto uma transformação que ia além do emocional. Era como se ela estivesse redescobrindo um propósito, uma razão para usar todo o poder e recursos que havia acumulado em algo maior que seu próprio sofrimento. "Elizabeth", disse Carlos suavemente, "posso fazer uma pergunta pessoal?" Ela assentiu curiosa. "Por que você realmente quer fazer isso? Não estou duvidando da sua sinceridade, mas é uma mudança muito grande. Há uma semana você mal conseguia imaginar sair do escritório." Elizabeth ficou em silêncio por um momento, organizando pensamentos que ela mesma estava descobrindo. "Porque pela primeira vez em 3 anos, acordo pensando em algo além da minha própria dor. Pela primeira vez vejo uma forma de transformar tudo o que passei em algo útil para outras pessoas." Dona Maria, que havia ficado quieta durante a conversa, se pronunciou então. "A senhora tem certeza que não vai se cansar desse projeto quando a novidade passar? Porque essas pessoas que vocês querem ajudar, elas não podem se dar ao luxo de serem abandonadas quando alguém muda de ideia." A pergunta direta de Dona Maria pegou Elizabeth de surpresa, mas ela reconheceu a sabedoria e a proteção por trás dela. "Dona Maria, posso garantir uma coisa. Se eu começar esse projeto, vou levá-lo até o fim. Tenho recursos suficientes para financiar algo assim pelo resto da minha vida, se necessário." "Não é só questão de dinheiro", continuou Dona Maria, suas palavras carregadas da experiência de quem havia lutado contra dificuldades reais. "É questão de entender que essas pessoas não precisam de caridade, precisam de oportunidades reais, de serem tratadas com dignidade, de terem suas capacidades reconhecidas." Elizabeth olhou para aquela mulher que havia criado um filho sozinha, que cuidava da neta especial com amor incondicional, e percebeu que estava diante de uma sabedoria que universidades e cursos de administração jamais ensinariam.
A senhora está certa, e é exatamente por isso que vou precisar de pessoas que entendam isso de verdade para me ajudar. Foi então que Carlos tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele olhou para Elizabeth, depois para sua mãe, depois para Lívia, como se estivesse pedindo permissão para algo importante. Elizabeth, preciso te contar uma coisa, disse. Ele, a voz carregada de nervosismo. Eu não sou apenas um faxineiro. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de expectativa. Eu era fisioterapeuta antes da Juliana morrer. Trabalhava numa clínica de reabilitação, ajudava pessoas a recuperar movimentos após acidentes. Suas palavras saíram em jato, como se ele tivesse guardado esse segredo por tempo demais. Quando Juliana adoeceu, eu larguei tudo para cuidar dela. Depois que ela morreu, a depressão me pegou de um jeito que eu não conseguia mais exercer a profissão. Perdi tudo: emprego, autoestima, vontade de viver. Elizabeth ficou olhando para ele, processando a informação com uma mistura de choque e algo que parecia alívio. Todo o conhecimento que tenho sobre reabilitação, tudo o que fiz com Lívia veio da minha formação profissional, mas também veio do amor de pai que se recusou a aceitar limitações. Carlos pausou, estudando o rosto dela. Por isso sei que seu projeto pode funcionar, porque sei que reabilitação real acontece quando você combina conhecimento técnico com esperança genuína. A revelação de Carlos não apenas mudaria a dinâmica entre eles, mas faria Elizabeth perceber que o universo havia conspirado para colocar exatamente a pessoa certa em seu caminho no momento exato em que ela estava pronta para uma segunda chance na vida. 6 meses depois, o que havia começado como uma conversa num apartamento pequeno havia se tornado realidade concreta. Elizabeth havia adquirido um prédio inteiro num bairro acessível da cidade, transformando-o no centro de reabilitação e inclusão, que funcionava como nada que existia antes no país. Paredes coloridas substituíram o branco hospitalar. Equipamentos de última geração ocupavam salas amplas e arejadas, e o som de risadas ecoava por corredores que foram projetados para inspirar esperança, em vez de resignação. Carlos chegava ao trabalho todos os dias às 8 da manhã, usando o uniforme branco com seu nome bordado. Carlos Silva, coordenador de reabilitação, uma identificação que ainda o fazia sorrir toda vez que olhava no espelho. Havia passado 2 meses fazendo cursos intensivos de atualização financiados integralmente por Elizabeth, redescobrindo a paixão por uma profissão que pensara ter perdido para sempre. A transformação nele era visível: os ombros mais eretos, o sorriso mais frequente, a confiança de quem havia reencontrado seu lugar no mundo. Lívia, uma vez por semana, visitava o centro, depois da escola, e chamava de trabalho de fazer amigos. Com a espontaneidade natural das crianças, ela havia desenvolvido técnicas únicas de ensinar exercícios através de brincadeiras. Vamos fingir que somos bailarinas, dizia para uma menina de 8 anos que estava aprendendo a usar órteses. Bailarinas precisam ter pernas fortes e bonitas, igual às nossas. Não havia protocolo médico para o que Lívia fazia, mas os resultados falavam por si. Crianças que chegavam chorando saíam rindo, pais que chegavam desesperançados saíam fazendo planos para o futuro. Elizabeth havia se tornado uma presença diária no centro, não apenas como administradora, mas como participante ativa. Ela fazia fisioterapia ao lado dos outros pacientes, compartilhava histórias de superação em reuniões de família e descobrira que sua experiência empresarial era valiosa de formas que nunca havia imaginado. Ensinar pessoas com deficiência a negociar salários, a se posicionar em entrevistas de emprego, a acreditar que mereciam as mesmas oportunidades que qualquer um. Isso se tornara sua nova especialidade. Mas era a mudança em Elizabeth que mais impressionava quem a conhecia. A mulher fria e distante havia dado lugar a alguém que sorria genuinamente, que cumprimentava cada paciente pelo nome, que se emocionava com cada pequena vitória conquistada no centro. Rafael observava essa transformação com sentimentos contraditórios que ele lutava para compreender. Senhora Elizabeth, disse ele numa manhã de quinta-feira, enquanto a ajudava a sair do carro. Posso fazer uma observação? Claro, Rafael, respondeu ela, notando algo diferente no tom de voz dele.
A senhora está diferente, mais feliz. É por causa do trabalho no centro? Havia algo em sua pergunta que ia além da curiosidade profissional. Elizabeth parou por um momento, refletindo sobre a pergunta. Acho que é por causa de ter encontrado um propósito real e pessoas que se importam comigo de verdade, não apenas com meu dinheiro ou posição. Rafael ajudou-a a transferir para a cadeira de rodas com movimentos que haviam se tornado mecânicos ao longo dos anos, mas suas mãos demoraram um pouco mais que o necessário nos apoios. E o Carlos? Ele faz parte dessas pessoas que se importam? A pergunta pegou Elizabeth de surpresa. Carlos é meu parceiro de trabalho, Rafael. Por que pergunta? É que vocês passam muito tempo juntos. Chegam cedo, saem tarde, conversam sobre tudo. Às vezes fico preocupado que ele possa estar se aproveitando da situação. As palavras saíram carregadas de uma proteção que beirava o ciúme. Elizabeth estudou o rosto de Rafael, vendo pela primeira vez sinais de algo que ela não havia percebido antes. Rafael, você está preocupado comigo ou com o fato de eu estar próxima de alguém? Rafael desviou o olhar, claramente desconfortável com a direção que a conversa havia tomado. Desculpe, senhora. Não é minha posição questionar suas amizades. É só que trabalho com a senhora há 5 anos. Me acostumei a protegê-la de pessoas que poderiam ter segundas intenções. E você acha que Carlos tem segundas intenções? Não sei, admitiu Rafael, finalmente olhando diretamente para ela. Só sei que nunca vi a senhora tão envolvida com alguém. E me preocupo que, se isso não der certo, a senhora volte a ficar triste como estava antes. Elizabeth percebeu que havia camadas naquela preocupação que Rafael talvez nem ele mesmo compreendesse completamente. Durante 5 anos, ele havia sido sua companhia constante com o mundo exterior, sempre presente, sempre cuidadoso, sempre atento às suas necessidades. Ela se perguntou quantas vezes havia realmente olhado para ele como pessoa, em vez de apenas como funcionário. Rafael, disse ela suavemente, você tem sido muito mais que um motorista para mim. Tem sido um amigo leal, alguém em quem sempre pude confiar. Essa amizade com Carlos não muda isso. Rafael assentiu, mas Elizabeth percebeu que suas palavras não haviam aliviado completamente a tensão que ela agora reconhecia em seus gestos. Enquanto caminhavam em direção ao centro, ela se perguntou quantos outros sentimentos haviam passado despercebidos durante os anos em que estivera focada apenas em sua própria dor. Dentro do centro, Carlos organizava os materiais para o dia de trabalho, sem saber que a conversa que acabara de acontecer no estacionamento estava plantando sementes de um conflito que testaria não apenas lealdades profissionais, mas também sentimentos que haviam crescido silenciosamente durante anos de proximidade e cuidado. 6 meses depois, Elizabeth havia praticamente se mudado para o centro. Chegava antes das 8 da manhã e saía depois das 6 da tarde, envolvida em cada detalhe do funcionamento, conhecendo cada paciente pelo nome, vibrando com cada pequena conquista como se fosse pessoal. A mulher que antes só saía de casa para reuniões de negócios agora passava os dias rindo com crianças, conversando com famílias e planejando melhorias constantes no atendimento. Rafael a observava com sentimentos que ele não conseguia mais ignorar. Via como ela sorria diferente quando conversava com Carlos, como seus olhos brilhavam quando discutiam casos de pacientes, como ela demorava mais para sair quando ele estava por perto. Durante 5 anos cuidando dela, Rafael havia desenvolvido sentimentos que cresceram silenciosamente, mas nunca tivera coragem de dizer nada. Afinal, ele era apenas o motorista, e ela era Elizabeth Moreira. Carlos estava diferente também. O doutorado em neuroreabilitação que Elizabeth financiara estava transformando-o no profissional que sempre sonhara ser. Chegava todos os dias com artigos novos para discutir, técnicas inovadoras para experimentar, ideias para expandir o programa. A confiança que ele havia perdido após a morte de Juliana estava retornando, e Elizabeth adorava ver essa transformação acontecer. Você fica até mais tarde hoje? Carlos perguntou numa terça-feira, organizando os prontuários. Fico sim. Quero revisar os relatórios mensais, disse ela. Mas a verdade era que havia começado a inventar desculpas para ficar mais tempo no centro. Ali, ela se sentia útil, necessária.
Naquele momento, a recepcionista interrompeu. Senhora Elizabeth, tem uma ligação para a senhora. Diz que é pessoal e urgente. Elizabeth atendeu com curiosidade. A voz do outro lado da linha a fez sentar mais ereta na cadeira. Beth, sou eu, Rodrigo. O silêncio que se seguiu foi longo. Carlos percebeu a mudança imediata na expressão dela e parou o que estava fazendo. Rodrigo, disse ela finalmente, controlando a voz. Como conseguiu meu número? Não foi difícil. Beth, preciso falar com você. Soube do trabalho incrível que está fazendo, do centro de reabilitação. Estou impressionado. Elizabeth sentiu uma mistura estranha de raiva e curiosidade. O que você quer? Quero te ver. Conversar pessoalmente. Sei que não... Tenho o direito de pedir isso depois do que aconteceu, mas foram 3 anos, Beth. 3 anos pensando no que fiz, no que perdi. Rodrigo, começou ela, mas ele a interrompeu. Por favor, apenas um café. Um encontro público sem pressão. Mereço pelo menos a chance de pedir desculpas adequadamente. Carlos observava Elizabeth, vendo como ela apertava o telefone com força, como sua respiração havia mudado. Ele não sabia quem estava do outro lado da linha, mas percebia que era alguém importante do passado dela. Não sei se é uma boa ideia, disse Elizabeth. Beth, eu sei que te machuquei. Sei que fugi quando você mais precisava de mim. Mas amadureci muito nesses anos. Estou diferente. Nós podemos estar diferentes. Elizabeth olhou para Carlos, que fingiu estar ocupado com os papéis, mas claramente estava prestando atenção. Onde você quer me encontrar? Naquele café que nós costumávamos frequentar. Sábado à tarde, 2 horas. Está bem, disse ela, quase sussurrando. Sábado às 2. Depois que desligou, ficou olhando para o telefone por longos minutos. Tudo bem? Perguntou Carlos suavemente. Era meu ex-noivo, disse ela, surpreendendo-se com a própria honestidade. O homem que me deixou logo depois do acidente. Carlos sentiu algo estranho no peito, mas manteve a voz neutra. E o que ele queria? Conversar, pedir desculpas. Diz que mudou. Elizabeth riu sem humor. Depois de 3 anos de silêncio total, agora ele quer conversar. Você vai encontrar com ele? Elizabeth olhou para Carlos, percebendo que havia algo diferente em sua expressão. Acho que sim. Preciso de um fechamento, sabe? Preciso olhar para ele e entender o que sinto. Carlos assentiu, mas algo havia mudado no ambiente. O resto da tarde passou numa atmosfera estranha, com conversas mais formais e menos risadas que o habitual. Lá fora, Rafael esperava no carro, mexendo no celular para passar o tempo. Nos últimos meses, havia notado como Elizabeth saía do centro com uma energia diferente, mais leve, mais feliz. Mas hoje, quando ela saiu, parecia pesada novamente, perdida em pensamentos que a faziam franzir a testa. Como foi o dia, senhora? Perguntou ele como sempre fazia. Complicado, respondeu ela olhando pela janela. Rafael, posso fazer uma pergunta estranha? Claro. Você acha que as pessoas realmente mudam? Que alguém pode ser completamente diferente do que era há 3 anos? Rafael a observou pelo retrovisor, percebendo que a pergunta carregava peso pessoal. Acho que depende do motivo da mudança. Se a pessoa mudou porque cresceu, porque aprendeu, então sim. Mas se mudou só porque quer algo, aí é mais complicado. Elizabeth absorveu as palavras de Rafael sem saber que no sábado seguinte ela descobriria não apenas o que sentia pelo passado, mas também o que realmente queria para o futuro. O sábado chegou carregado de uma ansiedade que Elizabeth não sentia há anos. Passou a manhã toda trocando de roupa, algo que não fazia desde os primeiros meses após o acidente. Finalmente optou por uma blusa branca e blazer azul marinho. Elegante, mas não provocativo. Bonita, mas não vulnerável. Queria estar no controle total quando visse Rodrigo novamente. Rafael dirigia em silêncio, mas Elizabeth percebia que ele estava mais tenso que o normal. Suas mãos apertavam o volante com força desnecessária, e ele checava o retrovisor com mais frequência que o habitual. Você tem certeza sobre esse encontro, senhora? Perguntou ele quando pararam num semáforo. Depois de 3 anos de silêncio, é estranho ele aparecer justo agora que a senhora está bem. Elizabeth observou o perfil de Rafael, notando como sua mandíbula estava contraída. Você acha que ele tem segundas intenções? Não sei, admitiu Rafael. Só acho suspeito o timing.
A senhora está feliz, tem um projeto que funciona, está cercada de pessoas que se importam de verdade com você. Havia algo na voz dele que fez Elizabeth prestar mais atenção. Rafael, há 5 anos você me conhece. Em algum momento você me viu tão feliz quanto nos últimos meses? Nunca, respondeu ele sem hesitar. Nem antes do acidente. Você sempre foi distante. Agora você sorri de verdade. E você acha que Rodrigo pode estragar isso? Rafael parou o carro em frente ao café e se virou para olhá-la diretamente. Acho que qualquer pessoa que a abandonou quando você mais precisava não merece uma segunda chance. Mas a decisão é sua. Elizabeth ficou surpresa com a intensidade na voz dele. Durante 5 anos, Rafael havia sido profissional, respeitoso e discreto. Nunca havia demonstrado opiniões pessoais tão fortes sobre sua vida privada. O café estava cheio, como sempre aos sábados. Elizabeth chegou 5 minutos atrasada propositalmente, uma tática que havia aprendido nos negócios para manter controle da situação. Rodrigo já estava lá, ocupando uma mesa no canto, vestindo terno caro e aquele sorriso confiante que ela se lembrava bem. Ele se levantou quando a viu, claramente, ensaiado no gesto. Beth, você está radiante. Rodrigo, cumprimentou ela mantendo distância. Você está igual. Ele se sentou e os dois ficaram alguns minutos em silêncio constrangedor. Elizabeth observou o homem à sua frente, procurando sinais da paixão que um dia havia sentido por ele. Não encontrou nada além de uma sensação estranha de estar olhando para um estranho. Como você está? De verdade? Perguntou ele, inclinando-se ligeiramente para a frente. Bem, muito bem, na verdade. Soube. Do seu centro de reabilitação. É impressionante o que você construiu. Rodrigo pausou como se estivesse escolhendo as palavras cuidadosamente. Sempre soube que você era forte, mas isso superou todas as expectativas. Obrigada, disse Elizabeth secamente. Mas imagino que não me chamou aqui para elogiar meu trabalho. Rodrigo suspirou, abandonando a pose ensaiada. Beth, cometi o maior erro da minha vida quando te deixei. Todos os dias dos últimos 3 anos, eu pensei em você, no que fizemos, juntos no que poderíamos ter sido. Elizabeth sentiu uma pontada de raiva. Todos os dias? Em 3 anos você nunca me ligou, nunca mandou uma mensagem, nunca perguntou como eu estava. Se pensava em mim todos os dias, tem uma forma estranha de demonstrar. Eu tinha vergonha, admitiu ele. Vergonha do que fiz, de como agi. Você estava no hospital quebrada, precisando de apoio, e eu fugi como um covarde. Fugiu como um covarde, repetiu Elizabeth. Pelo menos nisso concordamos. Rodrigo se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Beth, eu era outro homem então. Jovem, assustado, sem maturidade para lidar com uma situação tão grave. Mas mudei, cresci, aprendi. Aprendeu o quê? Que o amor verdadeiro não foge quando as coisas ficam difíceis. Que força e beleza não dependem de conseguir caminhar ou não. Que você sempre foi a mulher mais incrível que conheci, com ou sem deficiência. As palavras soaram bonitas, mas Elizabeth as ouviu com o ceticismo de quem havia aprendido a desconfiar de declarações fáceis. E o que você quer de mim agora, Rodrigo? Quero uma segunda chance. Quero provar que mudei, que posso ser o homem que você merece. Quero cuidar de você. Cuidar de mim, repetiu Elizabeth, e havia algo gelado em sua voz. Você acha que preciso de cuidados? Todo mundo precisa de cuidados, Beth. Especialmente alguém na sua situação. Na minha situação, disse ela, sentindo a raiva crescer. E qual é exatamente a minha situação, Rodrigo? Ele percebeu que havia pisado em terreno perigoso. Você sabe que não quis dizer isso de forma negativa. É só que, bem, você tem limitações físicas que o quê? Elizabeth o interrompeu. Que me fazem incapaz. Que me fazem precisar de um homem para me completar, que me fazem uma coitadinha que deveria estar grata por qualquer migalha de atenção? Não, claro que não. Beth, você está entendendo tudo errado. Elizabeth riu, mas não havia humor algum no som. Estou entendendo perfeitamente. Você aparece depois de 3 anos porque ouviu falar do meu sucesso profissional. Agora que sou a mulher forte que constrói centros de reabilitação, em vez da mulher quebrada no hospital, de repente, me ama de novo. Rodrigo tentou protestar, mas Elizabeth continuou. Sabe qual é a diferença entre você e as pessoas que realmente me importam?
Elas nunca me viram como alguém que precisa ser consertada ou cuidada. Elas me veem como sou, completa. Quando Elizabeth saiu do café 20 minutos depois, deixando Rodrigo sozinho com suas justificativas vazias, ela não sabia que Rafael havia passado todo esse tempo observando através da janela e que Carlos estava em casa tentando se convencer de que não se importava com o resultado daquele encontro. Elizabeth saiu do café com uma clareza mental que não sentia há anos. Rodrigo havia tentado continuar a conversa, oferecendo jantares caros e promessas vazias, mas ela havia se levantado e simplesmente saído. Agora, sentada no banco do passageiro, enquanto Rafael dirigia de volta para casa, ela processava não apenas o que havia sentido por Rodrigo, que era absolutamente nada, mas também o que essa descoberta revelava sobre seus verdadeiros sentimentos. Como foi? Perguntou Rafael, mas havia tensão em sua voz que ia além da preocupação profissional. Esclarecedor, respondeu Elizabeth. Descobri que não sinto mais nada por ele. Na verdade, não sei se algum dia senti realmente. Acho que estava apaixonada pela ideia de ter alguém, não pela pessoa que ele era. Rafael relaxou visivelmente, mas tentou disfarçar. Isso é bom, não é? Significa que você superou completamente. Significa que, finalmente, entendo a diferença entre precisar de alguém e querer alguém por quem realmente é. Elizabeth olhou para o perfil de Rafael. Rafael, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você nunca arranjou outro emprego? Em 5 anos você nunca mencionou outras oportunidades, outros planos. Por quê? Rafael ficou em silêncio por tanto tempo que Elizabeth pensou que ele não fosse responder. Quando finalmente falou, sua voz estava mais baixa que o normal. Por que me acostumei a cuidar da senhora? Por que me importo mais do que deveria? Elizabeth sentiu o coração acelerar. Se importa como? Rafael parou o carro no semáforo e, finalmente, olhou para ela. Da forma que um funcionário não deveria se importar com a patroa. Da forma que alguém da minha posição não deveria se importar com alguém da sua. A honestidade crua na voz dele a pegou completamente desprevenida. Durante 5 anos, Rafael havia estado ali, cuidando dela, protegendo-a, sendo leal de uma forma que ia muito além do profissional. E ela nunca havia percebido. Rafael, eu sei que é impossível, disse ele rapidamente, voltando a dirigir quando o sinal abriu. Sei que sou apenas seu motorista, que vem de mundos diferentes, mas quando vi você com o Carlos, quando percebi como você estava feliz com ele, Você o quê? Eu finalmente entendi que tinha que falar, mesmo sabendo que você diria não, porque ficar em silêncio estava me matando aos poucos. Elizabeth ficou sem palavras. Rafael havia acabado de se declarar de uma forma tão honesta e vulnerável que ela sentiu o coração se partir um pouco. Não porque não correspondia aos sentimentos dele, mas porque percebeu quanto sofrimento involuntário havia causado. Rafael, pare o carro, disse ela suavemente. Ele obedeceu, estacionando numa rua tranquila. Ficaram em silêncio por alguns minutos, o peso da confissão pairando entre eles. Você é um homem incrível, disse Elizabeth finalmente. Leal, cuidadoso, protetor. Qualquer mulher seria sortuda em ter seu amor. Mas não você, disse ele, e não havia amargura em sua voz, apenas aceitação. Não eu, confirmou ela gentilmente. Não porque você não seja digno, mas porque meu coração já escolheu outra pessoa. Rafael assentiu como se já soubesse a resposta. O Carlos, confirmou ela, surpreendendo-se com a facilidade com que a admissão saiu. Ele sabe? Elizabeth riu suavemente. Nem eu sabia até este momento. Mas sim, acho que é ele. Ele me vê como pessoa completa, me desafia, me faz querer ser melhor. E quando estou com ele, não penso nas minhas limitações. Penso apenas em como sou feliz. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo a informação. Finalmente, ele suspirou profundamente. Então ele é um cara sortudo. E você? Vai ficar bem? Vou, disse Rafael, e pela primeira vez em meses parecia genuinamente relaxado. Na verdade, é um alívio ter falado. Carregar isso em silêncio estava sendo mais difícil que aceitar a rejeição. Elizabeth tocou suavemente o braço dele. Rafael,
Você vai continuar trabalhando comigo? Porque não quero perder sua amizade. Você é importante demais na minha vida. Claro que vou continuar, disse ele sorrindo pela primeira vez durante toda a conversa. Alguém precisa cuidar para que o Carlos trate você direito. Eles riram juntos, e Elizabeth percebeu que algo havia se resolvido ali. Uma tensão que ela nem sabia que existia havia se dissipado, deixando espaço para uma amizade genuína e honesta. Quando chegaram em casa, Elizabeth pegou o telefone e discou o número de Carlos antes mesmo de pensar 2 vezes. Oi, disse ela quando ele atendeu. Oi, como foi o encontro? Terrível e maravilhoso ao mesmo tempo, disse ela rindo. Carlos, você está livre para jantar hoje à noite? Tenho algumas coisas para falar com você. Houve uma pausa do outro lado da linha. Coisas boas ou ruins? Coisas verdadeiras, disse Elizabeth, que é ainda melhor. Quando Elizabeth desligou o telefone, ela não sabia que Carlos havia passado o dia inteiro tentando se convencer de que não se importava com o resultado do encontro com Rodrigo e que a ligação dela havia sido a melhor notícia que recebera em meses. Carlos estava nervoso quando Elizabeth chegou ao restaurante naquela noite. Durante todo o dia, ele havia tentado imaginar o que ela queria conversar, oscilando entre esperança e medo de que o encontro com Rodrigo tivesse mudado algo entre eles. Quando ela entrou, sendo ajudada por Rafael, que a cumprimentou com um sorriso genuíno, Carlos sentiu o coração acelerar. Então, disse Elizabeth depois que pediram a comida, primeiro quero te contar sobre hoje. Rodrigo apareceu porque soube do nosso sucesso e pensou que agora eu seria uma boa opção novamente. Ela fez aspas no ar, visivelmente irritada. Ele ofereceu para cuidar de mim e me dar uma vida adequada para minha situação. Carlos sentiu raiva crescer no peito. E o que você disse? Disse que não preciso de ninguém para me cuidar, que já tenho pessoas na minha vida que me veem como sou realmente. Elizabeth pausou, brincando nervosamente com o guardanapo. Carlos, você me ensinou que eu podia voltar a viver. Me mostrou que minhas limitações não me definem. E em algum lugar desse processo, ela respirou fundo, percebi que você se tornou a pessoa mais importante da minha vida. Carlos estendeu a mão através da mesa, entrelaçando os dedos com os dela. Elizabeth, desde aquela primeira madrugada eu sabia que você era especial. Mas conviver com você, construir isso juntos, ver você florescer, foi a experiência mais bonita da minha vida. E agora? O que fazemos com isso? Sussurrou ela. Agora deixamos acontecer naturalmente. Sem pressa, sem pressão. Apenas deixamos crescer. Carlos levou a mão dela aos lábios, beijando suavemente. O beijo que se seguiu foi doce, cheio de promessas, e 2 anos de amizade se transformando lentamente em algo mais profundo. 2 anos haviam se passado desde aquela conversa, e o centro de reabilitação prosperava, além de todas as expectativas. Elizabeth coordenava não apenas a unidade original, mas também acompanhava de perto a construção da 2ª unidade na região sul, um projeto que Carlos supervisionava pessoalmente 2 vezes por mês. O que havia começado como um sonho numa sala pequena, agora impactava centenas de famílias, com lista de espera que crescia mensalmente. Na cobertura que agora dividiam, um apartamento amplo e totalmente adaptado no último andar de um prédio moderno, com terraço imenso onde Lívia havia criado um pequeno jardim, Elizabeth terminava de revisar os relatórios do mês enquanto Carlos preparava o jantar. A rotina doméstica havia se estabelecido naturalmente ao longo dos meses, cada um respeitando o espaço e as necessidades do outro. O Dr. Santos ligou hoje, disse Carlos da cozinha. Quer que a gente participe de um congresso internacional em Portugal. Acha que nosso modelo pode inspirar programas na Europa? E Lívia, como fica? Perguntou Elizabeth, que havia se tornado genuinamente preocupada com a educação da menina. Minha mãe fica com ela aqui mesmo, disse Carlos. Aliás, acho que ela prefere quando viajamos. Pode fazer os biscoitos proibidos que Lívia adora sem ninguém para controlar, riu ele. Do quarto veio a voz indignada de Dona Maria. Eu ouvi isso, Carlos. Meus biscoitos não são proibidos, são especiais. Elizabeth riu da discussão entre mãe e filho que havia se tornado rotina divertida na casa. Dona Maria havia se mudado para a cobertura 6 meses após o casamento de Elizabeth e Carlos, ocupando o quarto de hóspedes que rapidamente se transformou em seu cantinho particular,
completo com plantas e fotos de toda a família estendida que haviam formado. Lívia apareceu na sala com uma segurança que impressionava a todos. Ela havia crescido em estatura e maturidade, mas mantinha a sabedoria doce que sempre a caracterizou. "Estão falando de mim?" perguntou, se jogando no sofá ao lado de Elizabeth. "Estávamos falando da viagem para Portugal", explicou Elizabeth, passando a mão no cabelo da menina num gesto que havia se tornado natural. "Que legal! Vocês vão ensinar outros médicos como cuidar de pessoas especiais?" Lívia ainda usava o termo com orgulho, transformando diferença em distinção positiva. "É isso mesmo", disse Carlos, juntando-se a elas na sala. "E quando voltarmos, quero mostrar para vocês os planos da terceira unidade. Estão pensando em Rio de Janeiro." Elizabeth observou aquela cena. Carlos explicando animadamente os projetos futuros, Lívia fazendo perguntas inteligentes sobre logística, ela própria contribuindo com ideias empresariais, e sentiu uma gratidão profunda envolver seu peito. Não era a família que havia planejado ter, mas era infinitamente melhor que qualquer plano que já havia feito. "Sabem o que estou pensando?" disse Lívia de repente, com aquela expressão que sempre antecedia suas observações mais profundas. "O quê?" perguntaram Elizabeth e Carlos juntos. "Estou pensando que há 2 anos vocês se encontraram porque os dois estavam quebrados de jeitos diferentes. E agora vocês não estão. Mais quebrados estão completos, mas não completos porque se consertaram. Completos porque aprenderam que as partes quebradas também fazem parte da gente." Elizabeth sentiu os olhos marejarem. Lívia conseguia expressar com simplicidade verdades que ela havia levado décadas para entender. Enquanto conversavam sobre família, projetos e futuro, Elizabeth se deu conta de que havia encontrado algo que todo o dinheiro do mundo não podia comprar. A certeza de que, independente do que acontecesse, ela não estaria sozinha para enfrentar. Porque às vezes a vida nos quebra não para nos destruir, mas para nos ensinar que podemos ser inteiros de formas que nem imaginávamos possíveis. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like aqui embaixo e nos conte nos comentários. Você acredita que os maiores milagres acontecem quando pessoas feridas decidem curar outras pessoas feridas? Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder outras histórias que vão aquecer seu coração e mostrar que todo fim pode ser um novo começo, cheio de amor e possibilidades. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que a vida sempre oferece segundas chances para quem tem coragem de aceitá-las. E ainda me conte, de onde você está assistindo esse vídeo? Eu amo saber até onde nossas histórias chegam. Temos muitas outras histórias emocionantes esperando por você. Clique nos vídeos recomendados na tela e continue essa jornada com a gente. Muito obrigada por assistirem até aqui, por fazerem parte dessa família linda que se formou aqui no canal. Que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima história que vai fazer seu coração bater mais forte.